professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou agora concluindo aí o doutorado com o professor Rodrigo Lamosa, este aqui, e estive fazendo uma instância sanduíche em Barcelona com o professor Nelson, aquele aí. E, bom, então eu trouxe para cá, esse não é o título da minha tese, eu tentei trazer para cá, provocado a partir das falas de ontem, o que eu pensei que poderia ser uma contribuição num processo de diálogo, certo? Isso não está funcionando por quê? Só um minuto, não está funcionando, eu vou dar uma... Bom, apresentando brevemente o que é o CIAB, uma associação de aparelhos privados de hegemonia. Então, essa era a conformação inicial. Existe uma dinâmica muito grande em relação aos associados e mantenedores, porque a cada ano eles se renovam, mas eu quis trazer de 2025, ainda que o meu recorte temporal da análise documental seja em 2022, porque nós temos uma configuração que vai, assim, ligar muito com as noções que vão aparecer. Nós temos aqui duas fundações advindas de banco, nós temos a Bolsa de Valores, Fundação Telefônica Vivo e Fundação Instituto Natura e Fundação Lehman sempre tiveram desde o início. E essa parceria com a Unesco e com a Concede também é, desde o início, que se está conformada. Bom, rapidamente passando, a gente está trabalhando com algumas estratégias para conseguir coletar esses dados. Eu estou no final da tese, vou defender daqui a pouquinho. Levantamento bibliográfico e documental, revisão sistemática de literatura, fizemos um panorama da digitalização internacional, análise documental pensando a partir dessas autoras, Tiroma, Campos e Garcia, que eu acho que é o que os colegas trabalham também. Mas o que eu queria trazer aqui, destacar, para além dos documentos do CIAB, é essa ferramenta Wayback Machine. Esses sites, eles mudam muito, eles vão mudando a sua conformação para ficarem mais palatáveis aos professores. Então, quando os frames que foram tirados de 2016, eles expressam com muito mais transparência esse desejo empresarial de extrair da educação como nicho de mercado. Então, indico para vocês essa ferramenta que eu aprendi dentro do LIEF, Wayback Machine, que você pode jogar qualquer site e ter acesso de 2000 daquele site. Então, ajuda a conseguir acompanhar o fenômeno. Bom, aqui chego num ponto que mais me interessa, que são as noções de ecossistema de inovação e Lean Startup. É um nexo que advém do Vale do Silício e que compreendem não apenas palavras, não apenas slogans, mas compreendem um projeto político para organizar o conjunto da sociedade. É uma estratégia inspirada no Vale do Silício que está no bojo das respostas à crise de 2008. Então, Eric Rice define Lean Startup, ou seja, startup enxuta. Já temos uma dica que tem uma relação aí com toyotismo. Ele bebe do toyotismo, mas também vai beber dessa ideia do design thinking, para definir Lean Startup não como um conceito, mas como um movimento. Existe uma rede de Lean Startup que vem do Vale do Silício. O que isso tem a ver com a educação? Bom, pensando na inovação, como ela vem ocorrendo hoje, existe uma ideia que é enxugar tudo. É a liofilização total. É a ampliação do trabalho morto, é também a diminuição do tempo. E o que une esses três intelectuais do lado de lá, né? É a ideia de prototipar tudo. Então, os produtos, eles não são apresentados como mercadorias digitais prontas. Eles são apresentados protótipos que vão o mais rápido possível para a mão do consumidor
E é este consumidor que, ao consumir a mercadoria digital, está produzindo. E daí oferece dados para a versão 2.0, a versão 4.0. Agora, essa dimensão do design thinking aqui, eu queria trazer um 3 15 segundos do vídeo, mas não foi possível. Esse cara aqui chama Tim Brown. Ele é idealizador de uma empresa chamada Ideal. Esse vídeo é de 2009, tem 9 minutos, mas traz muitos elementos para a gente do que está sendo pensado na configuração do capitalismo na era digital. Então aqui eles estão pensando como que a gente pode promover acesso à água potável, e aí vem o que a professora Marcela estava falando ontem, não dá para pensar que esses fenômenos estão acontecendo só na educação, são em todos os setores, né, da dinâmica da vida. Então, como prover água potável aos países mais pobres e ao mesmo tempo fomentar a inovação nas empresas de água na Índia. Um projeto da Fundação Belinda Bill Gates, Belinda Gates, e também junto com essa Ideal. E qual é a inovação? Não dá para ver muito bem, mas é exatamente isso aqui. Qual foi a solução encontrada? A solução encontrada é que as próprias indianas vão levar galões de água que vão sair de um ponto X em vez de sair de um ponto Y. Então a ideia do design thinking é que tudo é pensado na lógica do design. Como que eu posso resolver um problema de saneamento básico? Como que eu posso resolver um problema da educação? E essa ideia é a ideia que sustenta o programa que nós temos hoje no Brasil, que é o PIEC, o programa que antes era política. Está pautado nessa ideia. Vocês vão digitar lá, vão buscar a lei, vocês vão encontrar essa noção, design thinking, que está vinculado à redução da pobreza, a toda aquela agenda das organizações multilaterais, mas a partir de uma organização muito específica. Bom, e aí eu brinco um pouco com essa ideia do ecossistema, que é um ecossistema de negócios. Sustentabilidade dos negócios, do mercado, dos empresários. É disso que eles falam quando eles estão vendo a sustentabilidade da educação. Eu trago um trecho do CERD para falar um pouco sobre isso, para a gente começar a entender o que é esse ecossistema, né? Que é mais que uma expressão, é uma organização política, uma forma de atuar desse PH, que vem do Vale do Silício. A tecnologia, acreditamos, percebam que a tecnologia, ela está como sujeito de oração. A tecnologia vai gerar qualidade. Que qualidade é essa? Qualidade total, qualidade e eficácia, não é somente diferenciada. Equidade, que para ele significa a universalização do acesso à banda larga e a aparelhos. Então, não é uma equidade de... Enfim, a equidade em si já é um termo problemático, né? Não é nosso. Contemporaneidade, que é colocar a educação nos trilhos da Agenda da Educação 2030. E conexões para, e aí vem a preposição, para gerar um sistema impulsionador de inovações. Percebam que a educação de qualidade, equidade, contemporaneidade, ela é um caminho para fomentar esse mercado, esse ecossistema. A educação não é o final, ela é um instrumento para fomentar esse ecossistema que está sendo perpassado pela financiarização, pela privatização, já vou chegar aí. Então, como eu já falei, os diretores, professores, estudantes vão estar trabalhando como consumidores e produtores de mercadoria ao mesmo tempo, na medida em que interagem, e a proposta do CIEB é entrar com recursos educacionais abertos. Assim, entram dentro das escolas oferecendo serviços gratuitos e a partir daí, você quer uma agenda personalizada para os seus estudantes? Pague apenas mais R$ 14,99 para ter a versão premium.
E com esse pagamento, que a gente nem tem como controlar algumas vezes, porque pode sair do próprio bolso do professor, né? Eles vão fomentando esse lucro. E essa versão premium, ela é gerada a partir desse manejo dentro da escola. A partir do manejo fora da escola também. E isso é a ideia do Lean Startup. É a ideia de sair não existe mais um produto pronto, uma inovação pronta, mas ela acontece o consumidor o tempo todo vai estar produzindo isso, sem receber, é claro. Então o professor vai colocar seu plano de aula no Google Drive, o professor vai ensinar uma série de coisas, mas ele não vai ter a propriedade daquilo, tá tudo para a plataforma. Se algum dia vocês entrarem no Drive e ele não existe mais, onde vão estar esses dados? É do Google, certo? Não é mais nosso. Então, um outro elemento para concluir esse aspecto é que, mesmo dentro da concepção da qualidade total e da eficácia, há uma contradição. Porque se a prototipagem é a lógica central, os alunos são cobaias, os professores são cobaias e tudo vira experimentação e teste. E aí eu pergunto, como que uma ferramenta que está sendo testada ali pela primeira vez vai ampliar o índice do IDEB? Mesmo dentro dessa lógica, eles não podem prometer esse aspecto. Então, aqui rapidamente, passando pelas noções, isso aqui foi feito pelo CIEB e isso, então, eu quero só deixar claro, é uma inspiração que vem do Vale do Silício, Organização do Trabalho do Vale do Silício para a Educação. Percebam, estudantes são parte do mercado, são círculos concêntricos. Estudantes estão dentro do mercado, professores, diretores, coordenadores dentro do mercado, famílias dentro do mercado, junto com só edtechs? Não. Escola privadas, material escolar, editoras, porque eles estão de olho no quê? No programa do Programa Nacional do Livro Didático para conseguir financiamento do livro digital, enfim. O governo está entrelaçado a partir desses profissionais da educação. E como eu só tenho mais, sei lá, menos de 5 minutos, 4, né? Rapidamente esse movimento acontece porque existe uma troca entre, a partir da quebra do Banco Lehman Brothers, né? O capitalismo começa, para poder sair da crise além dos planos de austeridade, investir pesado na indústria de tech startup. Um dado que eu tenho de 2024 é que a cada uma startup de tech aberta no Brasil, uma se fecha. Essa volatilidade ela é extremamente interessante para a financiarização. Então, essa dinâmica da financiarização, a relação umbilical com as edtechs, ela é a estrutura, ela foi incorporada nessa dinâmica do capitalismo em sua era digital, que entra o trabalho do professor Nelson Sala ali. Então, pensando também junto com o Neves e Pronco, que olharam a dinâmica da importação da inovação, o conhecimento não é mais produzido, não deve ser, a orientação é que o conhecimento seja importado, porque, segundo os organismos multilaterais, produzir conhecimento custa caro. Então, cabe a nós importar. Não consigo resolver o dilema que estamos discutindo ontem. Por isso, eu entendo, um pouco também como o professor Larry colocou, privatização na perspectiva de que a educação como direito público universal vem perdendo esse elemento, a mercantilização como um avanço da escola como mercado e do mercado da educação, mais a financiarização. Então essas três dinâmicas explicam a dinâmica global e a digitalização. Por que eu coloquei aqui? Porque eu errei a fonte? Não. Porque não estou trabalhando com a categoria transformação digital, não estou trabalhando com a categoria plataformização. Por quê? Olhando para a política pública como um todo, a gente percebe que a plataformização é parte
do conjunto dos processos que vem movimentando a educação. Que são, isso é um dado do que nós fizemos de análise panorama global. Parcerias público-privadas, datificação, vigilância, plataformização, impacto no currículo, com pensamento computacional, competências digitais, mercadorias digitais, a promessa de futuro que aparece como discurso da política nos imaginários sociotécnicos, o fetiche da mercadoria digital e tecnosolucionismo e a especificidade da periferia é a seguinte: enquanto a digitalização nos países centrais ela se dá pela disputa do topo da produção do conhecimento, nos países periféricos é a principalmente garantir a infraestrutura, acesso à banda larga. Como é que é meu tempo? Acabou? Então eu não vou entrar nos aspectos do CEB, enfim, é isso. Muito obrigada.